Está na hora. Portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olá a todos, boa tarde. Já estamos a acabar nas aulas, a penúltima sessão, e temos imensa matéria para dar. Eu vou fazer um resumo muito breve, eu faço sempre um resumo da aula anterior. A aula anterior começámos os mandamentos, lembrava aquela questão que fez aquele jovem, conhecido como o jovem rico, pergunta a Jesus, bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus te pergunta, diz, cumpres os mandamentos? Ele diz quais, Jesus enumera os mandamentos, e portanto eu ensinei-vos, ou relembrei, porque muitos já sabem, como é evidente, que a estrada do céu, ele quer ir para a vida eterna, e Jesus diz-lhe, então se queres alcançar a vida eterna, tens que cumprir os mandamentos. É esse o segredo para entrar na vida eterna, é o cumprimento dos mandamentos. Estão a ouvir bem, não estão? Façam um sinal. Estão a ouvir bem? Ok. E os mandamentos é a estrada que nos leva ao céu, não são, portanto, umas barreiras à nossa liberdade, mas uma estrada para a felicidade. É como se nós vamos daqui para o Porto, as indicações que dizem siga, compra par no encarnado, avance no verde, vá a este limite de velocidade, não é nenhuma barreira, pelo contrário, é uma forma de lá chegarmos sãos e salvos e a tempo. E depois falei dos 3 primeiros mandamentos, que são os que se referem a Deus. Há 3 que se referem a Deus e os restantes referem-se ao outro. Porque o resumo da lei, é isso que vos dizia também, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E a caridade é o mandamento da caridade. Nós podemos ser muito cumpridores, sermos grandes alunos, fazer isto e aquilo, mas depois se não vivêssemos a caridade com os outros, em primeiro lugar com Deus e com as outras pessoas, não estaríamos na estrada do céu. E os 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, diz-se que cumpre-se no proteger a fé, na esperança também, por exemplo, uma pessoa que desespera, que perde a esperança, é uma pessoa que atenda contra o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas concretiza-se também na oração, no cumprir os mandamentos da igreja, etc. Depois, o não invocar o nome de Deus em vão, a não jurar, não juramentos falsos, etc. E depois, santificar domingos e festas de guarda, ou seja, a obrigação que temos, exceto agora neste período, agora é mais complicado, de viver o preceito dominical, que se traduz habitualmente no ir à missa ao domingo, ou então a missa vespertina. E depois também vos falei no 4º mandamento, que era honrar pai e mãe. E queria ter dado o 5º mandamento, mas não tive tempo, e hoje vamos ver se eu não me atraso para acabar nos mesmos mandamentos. Temos 6 mandamentos, agora vou ser um bocadinho mais lento, era só um pequeno resumo, e agora vamos entrar então no 5º mandamento. Eu tinha avisado na última aula que, como eu não tinha tido tempo para dar o 5º mandamento, não se podia matar ninguém entre terça e quinta. Mas agora também não se pode matar ninguém, a partir de agora, depois de ouvirem que não se pode matar. E porquê que nós não podemos matar ninguém? Estou a dizer de ninguém. Pessoas, se virem um mosquito por aí, podem matar à vontade, a menos que esteja aí o deputado do PAN, que é um bocado perigoso, cuidado com ele. Mas, de outra forma, não podemos matar ninguém, porque, diz o ponto 466 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é o que estamos a seguir, e porque respeitar a vida humana, e diz assim logo, porque é sagrada, porque a vida é sagrada. Desde o início, ela supõe a ação criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. A ninguém é lícito destruir diretamente um ser humano inocente, pois é um ato gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. Diz o livro do Êxodo da Bíblia, não causarás a morte do inocente e do justo. Ou seja, a vida humana é sagrada, supõe a ação criadora de Deus, foi Deus que nos criou, já antes falámos também que, evidentemente com a intervenção dos nossos pais, mas os nossos pais não criaram a nossa alma, foi Deus que infundiu a alma num corpo que resultou dessa união da célula masculina e da célula feminina. Deus introduziu a alma, que é o que dá a forma do corpo, é o que dá também a nossa capacidade. Pronto, quando se perde a alma, quando a alma se separa do corpo, significa a nossa morte. E, portanto, não é lícito atentar diretamente contra um ser humano inocente, porque é sempre um ato contrário à dignidade da pessoa humana. Eu disse diretamente, porque, por exemplo, no caso de legítima defesa, ou nas guerras, também é uma chatice, também, quando há guerras, mas é uma coisa horrível, mas quando a legítima defesa eu poderia eventualmente matar. Não devo.
Mas se há uma pessoa que se aproxima de mim para me matar, eu podia me defender proporcionalmente. Se uma pessoa se aproxima de mim para me dar um empurrão, eu não posso responder a esse empurrão matando essa pessoa. Não faz sentido nenhum, não é? Agora, se uma pessoa se aproxima de mim com uma arma para me matar, eu poderia matá-lo. Porque eu não o estou a matar. Para assim dizer, qual é que é o que é que tu estás a fazer? Há uma pergunta que é muito importante nos atos da pessoa humana, que é: o que é que tu estás a fazer? E nós estamos ali a fazer: eu estou a defender-me, que é diferente. Eu não estou a agredir, estou a defender-me, só que tem que ser uma defesa proporcional, como é lógico, não é? Por exemplo, se uma pessoa vai de carro, está muita chuva, travou, tem que travar porque, sei lá, porque aparece alguém à frente, trava e despista-se e o carro bate e atropela outra pessoa e matou-a. O que é que estavas a fazer? Eu travei, tentei não atropelar aquela pessoa e infelizmente matei outra pessoa. Portanto, não há um causar, um ato diretamente contrário à vida de outra pessoa. Aqui está a diferença, não é? Portanto, como diz o compêndio, porque é que a legítima defesa das pessoas e das sociedades não vai contra tal norma de não matar? Porque com a legítima defesa se exerce a escolha de defender e valorizar o direito à própria vida e à dos outros, e não a escolha de matar. Eu não estou a escolher matar, eu estou a escolher defender-me. Para quem tem responsabilidade pela vida do outro, a legítima defesa pode até ser um dever grave. Todavia, ela não deve comportar um uso da violência maior do que o necessário. Ou seja, tem que ser proporcional. Não é? Eu não posso responder a uma agressão leve com uma agressão violenta, como é lógico, não é? E depois também o compêndio fala das penas. Nós temos que defender as pessoas, não podemos matar nem causar dano aos outros, mas às vezes é preciso, a ordem pública, os Estados podem ter que, para preservar a ordem pública, para contribuir para a emenda dos culpados, podem infligir certas penas às pessoas. A prisão, por exemplo, ou sei lá, um castigo, isso pode acontecer. A pena também, diz aqui o catecismo, que tem que ser proporcionada à gravidade do delito. É evidente, isso nós percebemos, a nossa fé é lógica, tem lógica. Há aqui um aspecto também importante. Eu hoje vou ser um bocadinho mais rápido em algumas partes, não levem mal, mas é porque senão isto é muita matéria, para vocês quiserem aprofundar. Que é a pena de morte, a questão da pena de morte, que eu também não vou aprofundar, que houve uma certa polémica aqui há uns meses sobre se era permitida ou não a pena de morte. O que é que diz a Igreja? A Igreja sempre disse que nós não podemos matar, não podemos causar diretamente a morte de outra pessoa. A pena de morte, a Igreja sempre diz, a Igreja diz numa encíclica muito bonita, diz assim, diz no Catecismo: hoje, na sequência das possibilidades do Estado para reprimir o crime tornando inofensivo o culpado, os casos de absoluta necessidade da pena de morte são agora muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Diz uma encíclica chamada Evangelho da Vida do Papa São João Paulo II. Ou seja, isto só se podia configurar um caso de legitimidade para a pena de morte. Por exemplo, imagina que vocês estavam numa ilha, por exemplo, uma ilha onde vivem não muitos habitantes, e havia lá um terrorista, uma pessoa que era muito difícil prendê-la. Não havia forma de se defender daquela pessoa senão provocando-lhe a morte. O que é que isto quer dizer? Isto é um cenário tão teórico e tão pouco prático que o Papa Francisco veio dizer aí há 3 meses ou 4, não me lembro, há uns meses atrás, que a pena de morte não se podia aplicar, está bem? Não se pode usar a pena de morte. Então, o que é que proíbe o 5º mandamento? Diz o ponto 470. Proíbe, como gravemente contrário à lei moral, ou seja, à lei de Deus, que Deus também pôs nos nossos corações, proíbe o homicídio direto e voluntário e a cooperação nele. É lógico até, porque nós temos isto no coração, esta lei, proíbe o homicídio direto. Eu não posso matar diretamente ninguém. Diretamente. E voluntário, querendo matar, aquilo que eu vos disse há pouco, se eu for um desastre de automóvel, eu não queria matar, mas atropelei uma pessoa. Pode haver às vezes porque estava bêbado, então é perigoso, atenção, há uma culpa também. Não posso provocar o homicídio direto e voluntário. Outra, o que é que proíbe também mais? O aborto direto. O aborto. O aborto direto, diz aqui o catecismo, querido, ou seja, desejado como fim ou como meio, e também a cooperação nele, crime que leva consigo a pena de excomunhão, porque o ser humano, desde a sua concepção, deve ser, em modo absoluto, respeitado e protegido totalmente. O que é que isto diz assim? O aborto direto, querido como fim ou como meio. É quando eu quero mesmo
provocar a morte daquela criança ou daquele feto, seja, tenha ela um dia de vida, com uma pílula do dia seguinte, por exemplo, quer tenha 3 meses ou 6 meses, quer tenha deficiências ou não, quer até seja fruto de uma violação, que é muito duro isto, mas também é verdade, proíbe isto, quer seja porque tem uma doença, a mãe. Aliás, a minha tese de doutoramento, que irem ver, está aí publicada, também é precisamente, até eu estudei estes casos do aborto, no caso de gravidez de risco, de risco de doença da mãe. Não podemos atentar contra a vida de ninguém. E este crime é tão grave, por assim dizer, é tão grave este crime, que a Igreja associou a quem o comete uma pena de excomunhão. A excomunhão significa que a pessoa fica fora dos sacramentos, fora da Igreja, não pode comungar, tem que ser levantada a pena de excomunhão para poder confessar-se novamente, para poder participar da vida sacramental. E isto porque é que a Igreja faz? É como se fosse uma pena medicinal. O que é que significa? Para chamar a atenção, dá-lhe uma categoria ainda mais grave. Porque senão, e é o que infelizmente acontece atualmente, que há tantas pessoas que fazem aborto por tantas situações e que não valorizam a vida intrauterina. Isto é muito sério, está bem? Sejam valentes neste aspecto. Infelizmente, em Portugal, as estatísticas, mais ou menos, diziam que há 20 mil abortos por ano. É imenso. Pode ter baixado um bocadinho ou mais. Vocês pensam, 20 mil abortos por ano, está envolvida a criança que é morta, a mãe, muitas vezes o marido ou o companheiro, uma mãe ou um pai, a quantidade de gente que anda envolvida todos os anos nisto do aborto. É uma tragédia. E, portanto, a igreja qualquer, não é preciso ser católico, como é evidente, para perceber que o aborto não está bem, não é correto. Ao mesmo tempo, a quem cometeu o aborto, a Igreja também tem que acolher a redenção, a confissão também. Os sacerdotes procuram tratar sempre bem as pessoas, são pessoas que habitualmente sofrem muito, depois de tanto toda a vida, sentem muitos remorsos, mas pronto, tenham um juízo, não, olha, o melhor é não fazer, como é evidente, está bem? Depois, o quinto mandamento proíbe também, com gravemente contrário à lei moral, a eutanásia direta, ou seja, consiste em pôr fim à vida de pessoas com deficiências, doentes ou moribundas, através de um ato ou de uma omissão de uma ação de vida. Por exemplo, um doente está no hospital, está muito mal, agora até o governo holandês acabou de aprovar a eutanásia em pessoas dementes. Pronto, coitadas, estão dementes, é verdade, mas nós não podemos atentar contra a vida de uma pessoa. Mas explicar a uma pessoa que está doente no hospital, com cancro, está com dores, o médico não pode chegar lá e dar-lhe uma injeção de uma substância que lhe provoca uma paragem cardíaca e que a mata, no fundo. É um homicídio. Ainda que a lei, os Estados, preveja esta situação. Também não pode ter uma omissão de uma ação de vida. Por exemplo, uma pessoa que está doente no hospital ou por qualquer razão, precisava, por exemplo, de água, dar água, não tem nada especial, dar água porque está. E nós temos a obrigação de lhe dar água. Se deixamos de dar água e ela morrer por desidratação, também, no fundo, é uma eutanásia, é um homicídio. Não podemos fazer isto, está bem? Eu sobre a eutanásia podia ficar aqui a falar 1 hora. Podíamos falar agora 1 hora. E, aliás, já falei noutros contextos. Já tive que dar conferências sobre isto e vocês também espero que alguns sejam capazes de dar esse tipo de conferências, explicar aos outros, mas não é o objetivo desta sessão, é ter uma ideia que a eutanásia nós não podemos fazer, nem em situações, atenção, hoje em dia, estas campanhas a favor do aborto, da eutanásia, têm sempre associadas também um cariz assim um pouco sentimental ou sentimentalóide. Coitadinho daquela pessoa que está a sofrer tanto, coitadinho daquela mãe que só tem 19 anos e que ficou grávida e tem que abortar, porque senão o pai, isto, aquilo. É uma criança, é outra vida que está ali. Nós temos que proteger essa vida. Está bem? Portanto, isto é exigente. Temos que ser coerentes. E depois, este mandamento também proíbe o suicídio e a cooperação dele. Nós não podemos ajudar, não podemos suicidar. Suponho que uma pessoa que se suicida, a parte das vezes, é porque está doente, coitadinha. É isso que a Igreja entende também. Antigamente não era bem assim, mas agora uma pessoa que está com uma depressão, quer que seja, mas também não podemos cooperar no suicídio, está bem? O que é consentido, diz aqui, medicamente, quando a morte é tida como iminente? Os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. Se uma pessoa tem dor de cabeça, tem que se dar um paracetamol, uma coisa qualquer. Se tem sede, tem que se dar água. Se tem fome, tem que se dar alimentar, como é evidente. Muitas de vocês sabem que eu fui médico, não é? Eu sou médico, isso não se deixa de ser. Eu só tive um caso, e além de mais, sou oncologista. Trabalhei 10 anos como
oncologista, trabalhava nas quimioterapias. E só tive um caso de uma pessoa que me pediu eutanásia. Vou-vos contar o caso. Estava a fazer a consulta, a senhora tinha um cancro do peito, com metástases, coitada, não estava assim tão mal. Oh, doutor, estou mesmo mal. Aqui não, eu queria que me fizesse eutanásia. Eu já a conhecia, entendam-a. Ela já me conhecia, eu já a conhecia. Pode-me fazer eutanásia? Com certeza é já. Peguei no telefone do meu gabinete. Sr. enfermeira, pode chegar aqui para eutanasiar esta senhora? E ela diz, não era já, diz-me a senhora. Não era já, diz ela. Ou seja, eutanásia muitas vezes é um pedido de ajuda. E isso está demonstrado em muitos hospitais. É evidente que há pessoas que querem mesmo eutanásia, não há nada a fazer. Mas muitos dos casos, isso está demonstrado, o que eles precisam é de ajuda, que lhe tirem a dor, que lhe deem conforto, que lhe ponham num bom hospital, que tenham um familiar presente ali. Até se sabe, há estudos que veem que as pessoas estão internadas no hospital, querem, por exemplo, a percentagem de pessoas que querem eutanásia, por exemplo, aquela pessoa quer mais vezes eutanásia de manhã, quando não tem visitas, e à tarde já não quer eutanásia. Então, quando é que nós eutanasiamos aquela pessoa? De manhã ou de tarde? Temos de decidir, é uma atrapalhada, está bem? Portanto, não, as pessoas estão doentes. O que é que diz aqui? O que é consentido? São legítimos o uso de analgésicos que não têm como fim a morte, ou seja, quando eu não quero matar, eu posso dar um medicamento, por exemplo, eu poderia dar, eventualmente, um sedativo, uma morfina, ou outros medicamentos que provocam uma diminuição do estado de consciência da pessoa, ou até, eventualmente, também abreviar a vida, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é tirar a dor dessa pessoa. Também a Igreja diz que é importante, não se pode, tem que se renunciar ao excesso terapêutico, também chamado o encarniciamento terapêutico, ou também chamado a obstinação terapêutica. Ou seja, que um desejo que no fundo é um não respeitar a nossa condição finita. O que é que isto é? Nós um dia nascemos e um dia havemos de morrer. Temos de nos conformar, é a nossa natureza humana. Não podemos estar a tratar uma pessoa, por exemplo, tem um cancro, fazer uma quimioterapia, não resulta fazer outra, depois fazer outra, às tantas uma pessoa já morre da cura. Às tantas olha, acabou-se, não podemos fazer mais nada. Está bem? Olha, depois se vocês tiverem dúvidas sobre isso, um dia, depois com alguns, sobretudo os mais de medicina, posso desenvolver este tema durante mais tempo, agora temos que ficar por aqui. Por outro lado, diz também no ponto 472 que nós temos que proteger, a sociedade tem o dever de proteger o embrião humano. O direito inalienável à vida de cada ser humano, desde a sua concepção, é um elemento constitutivo da sociedade civil e das suas leis. Quando o Estado não coloca a sua força ao serviço dos direitos de todos, em particular dos mais fracos, e entre eles dos concebidos ainda não nascidos, passam a ser minados os próprios fundamentos do Estado de Direito. É mesmo assim, quando nós atentamos contra a vida, a sociedade corrompe-se, estraga-se, é como ir contra as fundações de uma sociedade. Portanto, este é um aspecto importante. E por isso, por essa razão, por exemplo, é preciso ter muita atenção às experiências em embriões. Agora, nestes dias, nos jornais, não sei se vocês ouviram falar, há uma polémica acerca das vacinas para o Covid, o coronavírus, se as vacinas podem ter origem em produtos derivados de abortos. Isso, do ponto de vista ético, tem imensas implicações. Se for um aborto espontâneo, não há nenhum problema. Mas a questão está em que algumas farmacêuticas o que fazem, porque a indústria do aborto é uma coisa muito forte também, porque já viram a quantidade de milhares e milhares de abortos, e também saem cosméticos, saem vacinas também, produzidas a partir de material de abortos. Isso também tem imensas implicações éticas e tem que se condenar esse tipo de coisas, está bem? Há um filme muito interessante sobre o aborto que saiu há pouco tempo nos Estados Unidos, há uns meses. Agora esqueci-me, já meio de lembrar. Se não, depois eu mando, mas vale a pena, esqueci-me desse. É um filme muito interessante para explicar. É uma rapariga que trabalhava numa clínica abortista e depois se arrependeu e percebeu. No chat chama-te Unplanned. Já me disse a Gracinha, obrigado. Unplanned. É muito bom esse filme. Uma rapariga trabalhou muitos anos numa clínica de aborto e às tantas demorou a perceber que aquilo que estava a fazer era um crime enorme. Converteu-se, ela tinha abortado, tinha feito 2 abortos, depois tinha só um filho, converteu-se, depois teve 6 filhos e é uma grande ativista contra o aborto. Pronto, depois vejam esse filme se tiverem tempo, durante este tempo de confinamento, porque vale a pena. É um bocado duro em alguma parte, mas também é importante saber o que é que se passa. Depois, relativamente ao nosso corpo, temos também deveres. O dever do cuidado da saúde física, da nossa e da dos outros. Por exemplo, uma pessoa que está doente deve-se tratar, uma pessoa que está com anorexia deve ir a um psicólogo ou um psiquiatra, como é evidente, não se pode também deixar engordar
à farta, não pode, não é? Tem que respeitar o seu corpo, por exemplo, nas mutilações também, etc. E também, diz aqui, evitando também, todavia, o culto do corpo e toda a espécie de excessos. Isto às vezes acontece muito agora, infelizmente, muitas pessoas não deviam cultivar mais a alma do que o corpo, mas passam a vida no ginásio, a fazer musculação, a tirar fotografias dos seus bíceps e etc. E não estou a dizer que isso não seja melhor, pode ser bom para o rei ou para nos defendermos, mas o culto do corpo também tem, não é uma coisa. E também nós devemos também evitar, como diz aqui, o uso de estupefacientes, drogas, com gravíssimos danos para a saúde e para a vida humana, e também o abuso dos alimentos, do álcool, do tabaco e dos remédios. Mas atenção, podem fumar, quem tem que fumar. Às vezes há pessoas que dizem, eu estou a pecar porque fumei. Há pecados muito mais graves, começa a perguntar. A pessoa pode fumar, não pode, a dependência é que está mal. Mas se calhar há pessoas que dizem, mas aqui diz evitar o abuso. A dependência ou o gasto excessivo de dinheiro, por exemplo, isso está mal. Mas, por exemplo, fumar 2 cigarros por dia, 3 cigarros por dia, não considero que isso seja pecado, nem a Igreja considera. Uma pessoa que fuma 40 cigarros por dia está a gastar muito dinheiro, uma falta de temperança, uma falta de... está a fazer mal à saúde e já está mal, não é? Portanto, vinho também, beber 2 litros de vinho por dia é capaz de estar mal, não é? É capaz, não, está mesmo mal, está bem? Mas se beberem um copinho de vinho por dia, não faz mal nenhum, está bem? Não tem mal nenhum beber uma cerveja, é mal quando vocês vão, quando à noite, vão para as noitadas e bebem uma grade de cervejas. Isso não pode ser. Rapazes, atenção. Agora as meninas também bebem muito. Mas os rapazes, cuidado com isso. Nada de exageros. E depois também fala aqui se são moralmente legítimas as experiências científicas, médicas ou psicológicas sobre pessoas ou grupos humanos. Bom, dentro de alguns critérios, podem-se realizar, como é evidente, se não existirem riscos desproporcionados para a vida ou integridade física ou psíquica dos indivíduos. Depois aqui pergunta também se são consentidos a transplantação e a doação de órgãos antes e depois da morte. É um aspecto importante para os médicos, por exemplo, para os estudantes de medicina ou de enfermagem. Pode-se aprofundar, mas para ficarem com uma ideia, a transplantação de órgãos é moralmente aceitável com o consentimento do doador, ou seja, não podem tirar um rim sem pedir autorização, não é? E sem riscos excessivos para ele. Para o ato nobre da doação de órgãos depois da morte, deve acertar-se plenamente a morte real do doador. Ou seja, é bonito e a Igreja considera também que é uma pessoa que morreu, um desastre automóvel, por exemplo, jovem, coitado, é uma tragédia, tudo isso, mas que depois possa doar os seus órgãos, não é? Agora, isso é uma coisa bonita, mas também é legítimo que a pessoa não queira doar os seus órgãos. Fizeram-me aqui uma pergunta, desculpem lá, não façam muito, sobre o culto, pode abordar a questão das cirurgias plásticas, se pode fazer cirurgias plásticas. Depende, pode, em algumas sim, pode fazer. Acho que, por exemplo, a pessoa tem um nariz muito empinado, se calhar fica mais bonita com o nariz menos empinado, não sei, fica mais bonita. Agora, se ficar pobre, sem dinheiro para comer, para alimentar os filhos, é um exagero, não é? Então também tem tudo a ver, não é? Se uma cirurgia plástica para mudar de sexo, por exemplo, não pode ser. Já vos falarei depois. Não pode, isto tem imensas implicações éticas, não é? Portanto, não. A menos que haja realmente nos cromossomas, seja mesmo uma mulher com um corpo de homem, coisa assim, poderia acontecer em algum caso, mas se for estas coisas que agora se fala muito, de ideologia do género, isso não está correto. Mas agora, eu hoje estou-vos a tocar alguns temas que são importantes e que eu acho que se vocês estivessem aqui, pudéssemos falar pessoalmente, sei que estes temas dariam para estarmos aqui toda a noite, como nas missões universitárias, estamos toda a noite a falar disto. Não dá para fazermos isso, é o que temos, mas pelo menos permite que eu vos dê umas luzitas, ficam com uma ideia, depois podemos aprofundar noutras ocasiões, está bem? E depois também são contrários à integridade corpórea da pessoa humana, os raptos, claro, os sequestros de pessoas, o terrorismo, a tortura, as violências, a esterilização direta, por exemplo, uma pessoa não se pode esterilizar outra pessoa, não é? Nem a si própria, não é? As amputações e as mutilações de uma pessoa só são moralmente consentidas para indispensáveis fins terapêuticos da mesma. Por exemplo, uma pessoa podia ter que amputar o antebraço, se tiver um tumor no antebraço, não é? Agora não pode ir ao médico e amputar o braço sem nenhuma razão, como é evidente, não é? E depois aqui no Catecismo fala também do cuidado que devemos ter, as pessoas devem ter com os moribundos, com as pessoas que estão a morrer, também na oração, no acompanhamento, nos sacramentos, o cuidado, o tratar os defuntos também com respeito e com caridade. Também há aqui um ponto que fala da
possibilidade. Antigamente nunca havia cremação. Agora, como vocês sabem, já se permite a cremação. O que acontece, a cremação dos corpos é permitida se não se puser em causa a fé na ressurreição dos corpos. Porque acontecia em alguns sítios que as pessoas diziam: eu não acredito na vida depois da morte, então, por isso, eram a favor da cremação. Se não sou ser isso, então não pode ter um enterro cristão. Por outras razões. Já. Hoje em dia também por higiene, também se faz, etc. Tanto faz. Se calhar Nosso Senhor vai ter mais trabalho no final dos tempos, quando tiver a unir o nosso corpo glorioso à alma, mas como para Deus nada é impossível, pode tirar também do pozinho que nós somos, ficamos perfeitinhos, não se preocupem, está bem? E depois fala também da paz. O catecismo fala da paz, da importância da paz no coração primeiro, no desejar o bem do próximo. Como é que nós devemos querer ter paz no mundo se, por exemplo, não cuidamos a paz lá em casa, andamos sempre a discutir com os irmãos ou com os pais? Também é importante este aspecto, também temos essa obrigação de tratar bem as pessoas que estão perto de nós. E também a paz do coração. Às vezes não temos a paz no coração, essa paz do coração de quem está bem com Deus, consigo próprio. E existem algumas guerras, também vem aqui algumas guerras que são o que aqui a Igreja diz sobre as guerras. Em princípio não diz bem, é bom que não haja guerras. Pode haver circunstâncias que legitimam uma guerra. Por exemplo, no caso de uma invasão injusta de um país, é uma defesa desse país, não é? Agora também, depois é preciso também ter algumas premissas, não pode ser assim sem mais nem menos, como é evidente. Eu não vou desenvolver aqui, porque nós não estamos a pensar em nenhuma guerra, penso que não é um problema moral que vocês tenham neste momento. Quando tiverem, espero que isso nunca aconteça, aprofundam aqui no catecismo, está bem? Quinto mandamento. Agora vamos para os 2 mandamentos fortes. E depois ficamos com o 8º, com o 9º e com o 10º, ainda para hoje. Portanto, estão a ver, por isso é que eu estou a falar um pouco depressa. O 6º mandamento diz assim: guardar castidade nas palavras e nas obras. Agora é um tema quente, atenção, ainda por cima falado por um padre, pronto, é um tema assim mais difícil. E depois o nono mandamento é guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. Ser castos, a castidade. Isto é um aspecto importante. Importante que também requer uma certa delicadeza nas coisas que eu devo dizer, como Jesus foi delicado. Há um episódio muito bonito de Jesus, quando se encontrou com a samaritana no poço de Sicar. E os discípulos ficaram surpreendidos de encontrarem Jesus a falar com aquela mulher que já tinha tido 5 maridos. Tem aquela conversa que depois transforma o seu coração. Mas os discípulos ficaram surpreendidos porque não estavam habituados a ver Jesus a falar com aquela naturalidade como a mulher ele estava a fazer, para a converter também. É um tema delicado, mas eu começaria com uma citação de uma das bem-aventuranças. Jesus diz assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Este é um aspecto, é a premissa. A castidade não é uma coisa negativa. A sexualidade não é uma coisa má, é uma coisa boa, é abençoada por Deus para transmitir a vida, é evidente. Bem-aventurados agora seremos se formos puros de coração, porque esses verão a Deus. Platão, um grande filósofo, dizia também que para ver a Deus é preciso pureza e morte. Temos que ter pureza de coração e morrer, temos que morrer. Nós na Terra não vemos a Deus, não é? Mas já nesta Terra podemos ver a Deus, por assim dizer, podemos ter a sensibilidade para as coisas de Deus se formos puros. Uma pessoa carnal, por assim dizer, uma pessoa escrava das coisas carnais, não consegue apreciar as coisas do Espírito. É impossível. E por isso esta virtude é tão importante. E não será fácil, não é nada fácil para mim agora resumir isto no pouco tempo que tenho para vos dar, mas vamos tentar. Não é o aspecto mais importante da vida cristã. Vejam que é o 6º e o 9º mandamento, não é o 1º mandamento. Ou seja, os católicos, a Igreja não é obcecada por isto, em Deus Nosso Senhor. Mas, atenção, é condição para ver a Deus, é uma condição necessária para estar perto de Deus e, infelizmente, também em muitos casos, quando não se vive bem esta virtude, quando não se vive bem este mandamento, as pessoas acabam-se por afastar-se de Deus. Quando um namoro começa a ser um namoro não casto, quando um namoro as pessoas não se aproximam de Deus, as pessoas começam-se a afastar também da Igreja porque sabem que não estão bem com Deus também. Por isso, este é um aspecto que é importante. E é importante também partir da vocação, ou seja, da vocação, do chamamento que os homens têm, do homem, do ser humano, como homem e mulher,
que tem igual dignidade pessoal, homem e mulher, e que Nosso Senhor inscreveu no homem, no nosso coração, a vocação para o amor e para a comunhão. Se nós não vimos isto nesta dimensão do chamamento que temos ao amor, ao outro, e na complementaridade do homem à mulher, da mulher ao homem, não podemos entender isto, não podemos entender esta linguagem. Primeiro temos que pensar, portanto, que há uma vocação ao amor. E o amor o que é? Agora não vou explicar o que é o amor, porque ali disse é difícil de explicar. Mas o amor é entrega. O amor é dar-se ao outro. O amor é, em primeiro lugar, pensar no bem do outro. Este é um aspecto importante. Quando Jesus Cristo diz amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Jesus Cristo, como é que Nosso Senhor nos amou? Morrendo por nós, na cruz, entregando-se até ao extremo, na morte de cruz. Quando, eu às vezes dou este exemplo, quando eu vejo um par de namoradinhos, um rapaz e uma rapariga de 16 anos, todos ali melosos num parque da cidade, ou depois vejo um velhinho a tratar da sua mulher, velhinha com 90 anos, no hospital, parece-me que é muito mais, embora os dois de 15 aos 16 anos parecem que se amam muito mais, é muito mais enternecedor e há muito mais amor naquele velho, carinhoso, a tratar da sua mulher, da qual não pode receber nada, já está demente, se calhar numa cama do hospital, mas vê-se que há amor, que há entrega, há doação, há uma vida inteira ali presente. A vocação ao amor é a vocação à dádiva do outro, ao dar-se como Nosso Senhor. E a castidade o que é? A castidade, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a integração positiva da sexualidade na pessoa. Ou seja, nós não nos relacionamos homem e mulher como pessoa, nós somos pessoas sexuadas, que é diferente do sexo masculino e feminino. Não são pessoas nós temos que nos relacionar como um todo. As pessoas que se deixam levar por isto, que vivem viciadas na pornografia ou viciadas numa vida depravada, por exemplo, não são capazes de ver a pessoa. Olham sempre para o outro como um objeto. Estão estragadas. E por isso é que temos que cuidar tanto esta virtude. Diz assim, a sexualidade torna-se verdadeiramente humana quando é bem integrada na relação pessoa a pessoa. A castidade é por isso uma virtude moral, um dom de Deus, uma graça, um fruto do Espírito Santo. Peçam a Deus este dom de Deus tão importante. Isto supõe, como é evidente, a aprendizagem do domínio de si. Os cães não se dominam. Nós vemos na rua, não. Os homens têm que se dominar. É muito triste, e às vezes vê-se na rua, quando os homens, por exemplo, isso acontece mais com os homens, sexo masculino, digo agora, passa uma rapariga bonita e olham logo para trás. Domina-te, rapaz, de vez em quando, parece. Mas também as raparigas também têm mais culpa às vezes, porque é que não sabem, porque vão na rua a provocar. Também não está certo. Não está certo. Porquê? Porque o que é que fazem quando uma pessoa veste uma roupa provocante? Eu acho que a rapariga mais bonita de todas foi Nossa Senhora. Não tem mal nenhum ser bonita e não tem mal nenhum arranjar-se bem. Mas tem mal quando uma rapariga, por exemplo, faz com que os outros centrem o olhar não na sua pessoa, mas de alguns aspectos da sua pessoa. Então olham para ti, em vez de uma pessoa com um coração, como um objeto. E isso não está correto. A virtude da castidade supõe, diz o Catecismo, a aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia de liberdade humana aberta ao dom de si. Para tal fim, é necessária uma educação integral e permanente através de etapas graduais de crescimento. O que é que... Vamos lá explicar isto. Uma pessoa, a vocação ao amor significa que o homem, naturalmente, por exemplo, no caso do sacerdócio, eu dei-me totalmente a Deus. Está bem? E sou feliz, graças a Deus. Vamos rezar pelos sacerdotes que não se sentem felizes, mas isso é um problema deles, se calhar não viveram bem a sua vocação. E também há pessoas casadas que não viveram bem a sua vocação e não são felizes no casamento, mas isso é um problema da pessoa, não é do conceito em geral. Agora, nós estamos feitos para amar os outros. Amar é dar-se. Para uma de vocês, rapariga, se dar um dia àquele que vai ser o pai dos vossos filhos, do vosso marido, vocês se darem, têm que se possuir em primeiro lugar. E vice-versa. Para nos darmos aos outros, temos que ser capazes do domínio próprio. Se uma pessoa, por exemplo, um rapaz, 17 anos, 18, tem um namoro, depois tem outro, depois muda de rapariga a toda hora, depois vê pornografia, depois vê os filmes todos, não sei quando, aquele rapaz casa-se com aquela rapariga de quem diz que gosta muito, ele não é capaz de se dar totalmente. Ele, à primeira oportunidade, vai estar com outro ou vai ver um filme que não deve ver. É uma tristeza, mas é assim, é a grande epidemia muito mais grave. Hoje eu sei que estou a ser um bocado forte. Não sei se vou pôr a minha aula gravada depois, mas eu acho que este aspecto é importante. Mas muito mais grave que o Covid
é uma epidemia silenciosa que está no coração das pessoas atualmente, que é a epidemia da impureza. É um lodo que está aqui. E eu sei do que falo, porque eu sou padre e conheço o coração das pessoas, está bem? E conheço os casamentos que estão estragados por causa disto. E conheço a quantidade, então vocês também, dos divórcios. E muitas vezes por trás disso está a impureza, está o coração estragado. Se vocês querem amar verdadeiramente uma pessoa, tem que se possuir, tem que ser capaz de se dar a vós próprios, de se dar ao outro, mas para se dar nós temos que nos possuir. E a castidade é fundamental para isso. São José Maria nos dizia muitas vezes que a castidade é como as asas para voar. No caso de uma águia, não é? Uma águia com envergadura de 2 metros, aquelas asas para ela voar e poder contemplar a terra naqueles montes nevados de grandes alturas, tem que ter umas asas grandes. Se aquela águia tiver as asas todas pegajosas na lama, todas sujas, todas estragadas, aquela águia não pode levantar voo. E porquê que há tantos católicos, tantos cristãos que não conseguem apreciar as coisas do Espírito de Deus? Porque têm as asas pegajosas, porque têm a vida, têm o coração estragado. Nossa Senhora dizia aos pastorinhos de Fátima que o pecado que mais almas leva para o inferno é o pecado da carne. Disse à Jacinta, ao Francisco e à Lúcia, está lá escrito nos livrinhos. Muitas vezes há muitas críticas, né, da sociedade à moral sexual, como é vista pela Igreja. Claro, nós vivemos numa sociedade erotizada, paganizada, afastada de Deus, hedonista, onde há um culto grande do prazer. Eu agora não estou a seguir bem o catecismo, porque me parece que é importante agora dar-vos uma visão mais global, para não ficarmos com a ideia que a Igreja diz que não podes fazer isto, nem isto, nem isto. Não, não é assim. Vamos tentar perceber porque é que isto é bonito. Porque é que é bonito. E é mesmo bonito o amor entre um homem e uma mulher. E por isso, a nossa sociedade está estragada. Isto nota-se na televisão. Quantas vezes? Você não pode ver televisão. Eu noto que, infelizmente, os rapazes e raparigas mais novos, vocês já estão habituados a tudo. E não devem. Mas às vezes uma pessoa já está habituada a toda a porcaria. Devíamos ter vergonha de ver certas coisas. Os Big Brothers, eu não sei, nunca vi, graças a Deus, nunca vi o Big Brother. Ou Sete Telenovela. Os Morangos, no outro dia, quando dei entrevista na televisão a semana passada, era para falar 1 hora, mas acho que houve uma mudança de programação e eu dei um bocadinho menos, porque a seguir eram os morangos com açúcar. Eu tenho a ideia que os morangos com açúcar, se calhar muitas de vocês veem, eu acho que aquilo é uma depravação total, porque põe, total não sei, não, depois dizem que isto sou um exagerado, fanático, não é bem assim. Mas põe rapazes e raparigas em situações que não está correto, não está correto. Era assim há uns anos, agora nunca vi os morangos, mas pelo que eu ouço, algumas coisas eu ouço. Na rua, por exemplo, nos espetáculos, nas modas, por exemplo, os espetáculos, aquelas que há de verão, tantas vezes, por aí, vem o Superboc, o Rock in Rio, e às vezes aquilo, não estou a dizer que vocês não possam ir, não é isso, mas se pensarmos bem a sério, em alguns deles ou em algumas discotecas, aquilo é um ambiente super erotizado, é chamar ao erotismo, e por isso é que há tantas pessoas que se portam mal, tantas gravidezes na adolescência, tantas raparigas que depois vêm a chorar a seguir para casa, tanta bebedeira. Isto é um facto. Nós às vezes não conseguimos pensar nisto, ou temos... E eu acho que há aqui um desafio muito grande para os católicos, que é, vocês pensem como católicos também, têm que arranjar festas católicas, por assim dizer. Maneiras divertidas de se divertirem. Maneiras boas de se divertirem. Festas de dancem, discotecas, mas em casa, com os pais. Os pais não têm que estar lá a espiar, não é? Mas pronto, com juízo. Com juízo, porque as discotecas propostas ali na zona em Lisboa de Santos, diria mais que os santos e pecadores, aquilo não se diz mais pecadores. Pensem lá bem nisto. Pensem se gostavam que estivesse lá a vossa filha daqui a uns anos. Se calhar não gostavam. Pensem nisto. Ou uma irmã. Não se entende muito a moral católica. Até dentro da Igreja muitas vozes se levantam contra as relações pré-matrimoniais, não há mal nenhum, a Igreja não acha bem, já explicarei porquê, contra o uso de anticoncetivos, preservativos, a homossexualidade, os divórcios, uniões de facto. Estou a ser um bocado forte, não estou, eu sei, mas eu tenho que dizer o que está no catecismo, está bem? Não estou a inventar. Isto é doutrina da Igreja Católica. Aviso já, porque às vezes há alguns padres que são exagerados. Eu sou padre para falar de Jesus Cristo e da sua doutrina e por isso eu estou a ler o catecismo, está bem? Não estou a inventar. Mas o que acontece é que a Igreja não pode deixar de proclamar a vocação ao amor e à comunhão. Porquê? Porque é a vocação à nossa felicidade é que nos possamos amar. A alta dignidade da pessoa humana, do homem redimido por Cristo,
São Paulo dizia na carta aos Coríntios: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, templos do Espírito Santo? Isto é muito forte. Nós somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. E está mesmo se nós não o expulsarmos pelo pecado grave. E qual é o problema? Qual é que é a verdade sobre o sexo? Há muita confusão, há muito ruído à volta disto, e por isso é que a igreja às vezes parece estar a falar, e parece, eu estou a falar para aqui, a maior parte de vocês pensa que são católicos, ou eu, não sei se há aqui algo infiltrado, que há algumas que não mostram a cara, mas tanto faz, também não é pela cara que dá para ver. Agora, infiltrado e será bem-vindo, pode ser que se converta, não há nenhum problema. Agora, mas se calhar se falasse no auditório ali da Universidade Nova, não tinha nenhum problema em lá falar sobre isto, mas havia muitas pessoas que não entendiam, ou para o Bloco de Esquerda, não sei, seria mais confuso. Mas o que acontece nisto, da verdade sobre a sexualidade, é que há muita confusão, há muito ruído e nós temos que parar, refletir e, diria mais, ouvir a voz da natureza, ouvir o vosso coração, procurar a verdade sobre nós próprios. Quem é que eu sou? Quem é que é Deus para mim? Mas para escutar esta voz da natureza, há um elemento que facilmente distorce a capacidade de ouvir bem o coração, a natureza, que é o instinto sexual, que é muito forte, o prazer associado ao sexo. E, porque se não existisse esse prazer, seria um bocadinho diferente a questão. E o problema não é o prazer, foi Deus que o quis. Não é? O mal aparece quando não se respeitam a ordem de bens e deveres que é necessário guardar. Que o prazer, por ser tão forte, distorça ou turve a capacidade ou a forma de demonstrar o amor um pelo outro. A chave da moral sexual não é o prazer, portanto, não é se há mais ou menos prazer, mas é a função natural da sexualidade. Isto é que é a verdade sobre a sexualidade. É necessário constatar uma coisa muito simples, uma verdade muito simples. A função sexual está ordenada aqui, à transmissão da vida. É mesmo assim. Isto não há ninguém que possa dizer o contrário. Ou seja, não se pode ou não se deve falar de sexo sem ter presente esta verdade que é super elementar. O prazer sexual, sendo importante, foi criado por Deus também, é como que um adorno que torna essa função mais atrativa, mas não é o determinante. Não é o determinante. Esta é a voz da natureza. Esta é a verdade sobre o homem. A sexualidade ordena-se à transmissão da vida, como o aparelho digestivo se ordena à digestão. A grande questão da moral sexual é se é lícito separar estas duas coisas, que estão unidas pela natureza. Se é lícito separar o prazer da transmissão da vida. Isto é, se é razoável buscar o prazer sexual sem respeitar a sua ordenação à vida, coisa que podia suceder se não se desenvolve o ato sexual como está ordenado pela natureza, respeitando essa complementaridade entre homem e mulher. Ou, por outro lado, se se impede, por algum meio, que se produza a vida. É digno do homem procurar o prazer sem respeitar esta ordem natural? No Império Romano, se lerem os livros do Império Romano, era muito frequente os banquetes enormes, chamavam-se as orgias, até os banquetes, e o que é que eles faziam? Eles comiam imenso, e depois vomitavam para comer mais. Eles separavam a função biológica da digestão, do alimentar-se e do prazer. E isso parece-nos repugnante. É também imoral separar o prazer sexual da sua função biológica natural, ainda que não seja tão repugnante para a sensibilidade moderna. Esta é a premissa. Mas há aqui outro aspecto ainda mais importante, que é que o sexo é algo sagrado, coisa que a comida não é, a alimentação. Sagrado. A função sexual está associada à transmissão da vida humana entre homem e mulher. A vida humana deve ser sagrada e, portanto, o sexo deve ser sagrado e o matrimónio tem que ser sagrado. Estamos a falar de algo sagrado e deve haver, por isso, e acontecia também antigamente, um respeito, havia ainda há, um respeito religioso em relação às coisas sexuais, portanto, que se manifestava nas regras morais, tão precisas e graves. Era algo que estava presente em tantas religiões, não era só a Igreja Católica, está bem? Que levavam a tratar com respeito, protegendo também, por isso é que as pessoas não andavam vestidas, não é? O Adão e Eva, quando começaram o pecado, vestiram-se, taparam-se, com folhas de parra, lá diz, não é? E há uma história engraçada, o Hernán Cortés contava, porque foi o conquistador do México,
Contava que uma vez houve um naufrágio e houve uns que foram lá para... Ih, tão tarde, tenho de despachar. E chegaram a uma ilha e foram apanhados numa ilha de canibais. Mataram-nos a todos, menos dois. Um porque se apaixonou lá por uma rapariga qualquer, uma índia, apaixonou-se por ele. E outro, porque o engordaram para o sacrificar aos deuses. Parece que é uma história. Engordaram para o sacrificar aos deuses, aquelas mentas. Mas depois parece que nas vésperas, conta as crónicas da altura, nas vésperas, na véspera do seu sacrifício aos deuses, tinha direito, segundo as suas regras, a escolher uma índia donzela, não feia para ser índia, para que as vésperas da sua morte fossem mais doces, por assim dizer. Mas a jovem índia, embora fosse a sua obrigação de seduzir aquele náufrago, marinheiro que ia ser morto no dia seguinte, não conseguiu, embora fosse a sua obrigação, não conseguiu forçar a virtude daquele homem, por muito empenho que tivesse posto nisso, segundo testemunhos da época. E ficou tão donzela como antes. E veio-se a saber que tinham em tão grande estima a castidade, aquele povo também, que considerando a virtude dos deuses, e por isso aquele homem não foi sacrificado. Eles não podiam entender como é que uma pessoa, como é que ele tivesse resistido a isto. E por isso tinha que ser um deus. Isto é uma virtude dos deuses, por assim dizer. Não é só dos deuses, é também dos homens também. Os homens que sabem ter o coração ordenado. A nossa cultura, diria, perdeu a sensibilidade, não soube compreender o caráter profundamente sábio desse respeito que tem que haver e entendeu isso como se fosse uma repressão da liberdade, quando na realidade era uma proteção da dignidade da pessoa humana. Perdeu o respeito ao sexo, retirou-lhe o caráter sagrado e converteu-o num objeto de consumo. Isto é o que se verifica. Vende-se chocolates com uma mulher em biquíni, sei lá, o que é que o chocolate tem a ver uma coisa com outra? Mas é assim, usam as mulheres como objeto, é uma pena, mas é o estragar da pessoa humana. E converteu tudo isto num objeto de consumo barato, tanto que se sabe que a internet está cheia disto. É das coisas que a indústria do sexo é fortíssima e dá muitíssimo dinheiro. E a moral, como eu vos disse no outro dia, é a arte de viver bem. Não tem por missão a moral cristã suprimir e reprimir o sexo, mas protegê-lo e valorizá-lo. E para tal é preciso contemplá-lo em todo o seu esplendor, em todas as suas dimensões. O exercício desta função está na base da instituição social, que é a base da sociedade, que é a família. E se não é veículo, se não é manifestação do amor, essa vocação que o homem tem ao amor e à comunhão, a sociedade cai, está podre. Isto é o que aconteceu. Isto é o que aconteceu depois da Revolução Sexual. O Papa Paulo VI, Santo Padre Paulo VI, escreveu uma encíclica muito bonita sobre a chamada Humanae Vitae, foi muito criticada também em alguns setores da Igreja. E ele como que profetizou, se as pessoas não viverem bem isto, com as pílulas, essas coisas todas, o que é que virá? A sociedade vai cair. Isto é o que acontece, a quantidade de divórcios, de abortos, de gênero, etc. Quando não se vive bem este aspecto. Por isso, é muito importante, é a sabedoria da vida. O homem que é feito para a mulher e a mulher para o homem, num contexto de amor exclusivo, um com uma para sempre. E por isso, como isto é difícil, às vezes, o catecismo diz, eu vou ter que abreviar, já me estou a alongar, os meios que ajudam a viver a castidade são, diz no ponto 490, são numerosos. É a graça de Deus, a ajuda de Deus. Não é assim tão difícil para quem está perto de Deus. Pode ter momentos de vida, mas não é assim uma coisa. Por isso é o 6º mandamento, mas para algumas pessoas é o 1º mandamento. Porquê? Porque estão sempre a pensar nisso, ou sempre a cair na asneira, pronto. Depois a ajuda dos sacramentos, a oração, quem reza também, o conhecimento de si, a prática de uma ascese adaptada às situações, o exercício das virtudes morais, em particular da virtude da temperança, que procura fazer com que as paixões sejam guiadas pela razão. A temperança é essa virtude que modera a atração dos prazeres. Ou seja, nós não podemos fazer sempre aquilo que nos apetece fazer. Apetece-me comer uma bolacha, como uma bolacha. Apetece-me comer um chocolate, como um chocolate. Apetece-me dormir, durmo. Apetece-me ser preguiçoso ou preguiçoso. Uma pessoa que não sabe dominar o seu corpo, também não sabe dominar nesta matéria que é tão importante, está bem? Castidade. Todas as pessoas, padres, leigos, solteiros, casados, são chamados à castidade. Cada um no seu estado. Cada um no seu estado. Há a castidade do leigo, do solteiro, há a castidade do casado, que é diferente. Mas todos têm que viver a castidade.
Os principais pecados contra a castidade são pecados, diz aqui no ponto 492. Esqueci-me de um meio importante para viver a castidade, que é muito importante, que é a devoção a Maria, a Nossa Senhora. Está bem? Por isso eu recomendo sempre, se não faz, 3 Ave Marias da pureza à noite. Sempre. Vou dar sempre 3 Ave Marias, está bem? E depois fugir da ocasião de pecado. Há uma ocasião de pecado que eu às vezes digo, muitas vezes, que é levar o telemóvel para a cama. Vou ver primeiras modas, depois ver os jornais desportivos, e às tantas, como isto está cheio de pornografia, às tantas uma pessoa está a ver. E qual é o problema da pornografia? Vocês sabem também, julgo eu, que a pornografia leva aqui uma pessoa, já sempre foi mau a pornografia, mas com a difusão, eu acho que uma pessoa, não sei como é que era há 50 anos, mas hoje em dia, uma pessoa numa hora pode ver tanta porcaria quando uma pessoa numa vida inteira via há 50 anos. E isto que entra pelos olhos estraga o coração. Como é que uma pessoa que se encharca de porcaria, durante uma hora, depois tem capacidade para amar outra pessoa? A sério. Como é que não há de estar com os miolos, com a cabeça um bocado avariada? Cuidado, está bem? Tenham cuidado com isto. Peçam ajuda à Nossa Senhora. Isto é muito importante, está bem? É muito importante para amar. E depois é uma depravação total. Portanto, principais pecados contra a castidade, diz aqui. Pecados geralmente contrários à castidade são, cada um segundo a natureza do objeto, o adultério, o pecado consigo mesmo, a masturbação, a fornicação, que é as relações entre pessoas não casadas, portanto pré-matrimoniais, por exemplo, não é? A pornografia, a prostituição, o estupro ou violação, os atos homossexuais também. Estes pecados são expressão do vício da luxúria, cometidos contra os menores, são atentados ainda mais graves contra a sua integridade física e moral. É assim. Os pecados nesta matéria habitualmente têm matéria grave, são pecados graves habitualmente, está bem? Sempre foi assim. Portanto, cuidado com a publicidade, com a televisão, com os filmes, com os sites, com as festas, com o tipo de festas. Porque tudo isto é um não, nós dizemos que não a certas coisas, para quê? Para dizer um grande sim a Deus. Um grande sim a Deus. Ou à mulher, ou ao marido, ou ao vosso futuro marido, ou à vossa futura mulher. É um grande não a estas coisas para depois dizer que sim. Uma pessoa que está presa pelos prazeres sexuais, depois não é capaz de se dar a sério aos outros, está bem? É muito bonito por isso. Depois, portanto, temos que fugir também das ocasiões, etc. A comunhão frequente, a confissão frequente. A confissão tem aqui um problema, sabem qual é que é? Eu vou-vos dizer. Às vezes estes pecados dão mais vergonha. Pronto, o padre não tem que dar pormenores, mas às vezes pode ser, pequei contra a castidade. Porquê? Porque viu que não devia, porque sentia que não sentia. Tem que dizer, acabou-se, é Nosso Senhor que quis. Ajude-me, o padre também está habituado, é como ir ao médico, acabou-se, mas custa um bocadinho, mas não percam a esperança. Isso cai muita gente, levantar-se imediatamente. É possível viver a castidade, está bem? É possível, há muita gente que o vive, mas há muita gente também, infelizmente, que não a vive. E tudo isto está ordenado, portanto, ao amor entre marido e mulher, porque a sexualidade não se pode tirar nunca deste contexto do casal. E tudo isto está feito para depois manifestar depois, o amor do homem pela mulher. Qual é o significado do ato conjugal? Diz no ponto 496. O ato conjugal tem um duplo significado. Unitivo, a mútua doação dos esposos, e procriador, a abertura à transmissão da vida. Ninguém deve quebrar a conexão inquebrável que Deus quis entre os dois significados do ato conjugal, excluindo um deles. Essa é a razão pela qual, eu só tenho tempo de enumerar, de dizer, essa é a razão pela qual a Igreja não aceita os meios anticonceptivos, não aceita os preservativos, não aceita a inseminação e a fecundação artificiais também. Eu sei que eu aqui devia demorar 1 hora a falar sobre isto. Não fiquem tristes aqueles que não perceberam imediatamente. Que estupidez, que a Igreja não entende estas coisas, isto é muito difícil. Não, não é bem assim. O Papa João Paulo II, que é um grande santo, deu em Roma, tive há bocado a confirmar, 129 catequeses sobre a teologia do corpo. 129 catequeses semanais. Isto dá 3 anos a falar sobre este assunto. E não era nenhum obcecado por este assunto, hein? De maneira nenhuma. Era um grande Papa, extraordinário. E o Papa Francisco e o Papa Bento XVI nunca disseram que não, contrariaram o que ele disse, pelo contrário, fortaleceram o que ele disse, está bem? Este é um tema importante, muito importante, porque é importante, não é por ser o prioritário, mas é quando vivemos mal este tema, é muito difícil ter asas para voar, para sermos santos, está bem?
Portanto, a Igreja condena este tipo de coisas, a inseminação e fecundação artificiais são imorais, muitas vezes estão associadas também à perda de embriões, à destruição de embriões, à seleção de embriões, etc. E, portanto, e também são ofensas contrárias à dignidade do matrimónio, são o adultério, o divórcio, a poligamia, o incesto, a união de facto, convivência, concubinato e o ato sexual antes ou fora do matrimónio. Porque há uma doação total. Quando há uma relação pré-matrimonial, no fundo, a pessoa está-se a dar totalmente no seu corpo, mas não está a dar o seu coração, não está a dar o seu futuro. Por essa relação é mentirosa. É mentirosa, porque não se, só dentro do matrimónio é que aquela pessoa já cedeu o seu aspecto espiritual, a sua alma, e então pode dar o corpo. Quando isto está separado. Bom, agora, atenção, o Padre Miguel Cabral fez o que pôde no tempo disponível. Isto mereceria um grande aprofundamento. Que não explicou, é contra, não sou nada contra, sou a favor da vida, sou a favor da vossa felicidade, está bem? Coisa muito bonita, mas tem que ser entendido com tempo, que agora não tem. E, portanto, o namoro tenha um juízo, está bem? Evitem as ocasiões de pecado, não fiquem sozinhos. O pai vai só à casa da namorada a estudar, estão sozinhos. Os pais também, às vezes, não deviam deixar, ou nunca deviam deixar e que isso acontecer. Mas depois dá asneira, às vezes. A ocasião faz o ladrão. Nós temos que nos conhecer. Eu vou-vos mostrar um videozinho que eu acho muita graça. É a minha primeira vez que vou partilhar um vídeo. Não sei se vai funcionar. Vamos experimentar. A ver se funciona. Vocês vão ver um vídeo que eu achei graça. Se não funcionar, o que é que eu hei de fazer? Não hei de fazer nada, não sei fazer. Vamos tentar. To get started, I need a guy volunteer from the audience. I need a big guy. Big. Okay, you're pretty big. Okay, come on down. Yeah, that'll work. Come on down. Give him a hand. Come on up here. There you go. Now, what's your name? Luke. Good to meet you, Luke. Everybody say hi, Luke. Hi, Luke. Now, Luke, do you know what the talk is on today? It's on chastity. Yeah, I'd say it's a sex talk today. So, since this is a sex talk, we've got to cover certain issues like how far it's too far to go with a girl on a date, and stuff like that. So, what Luke and I are going to do is he and I are actually going to show you guys how far is too far to go on a date, okay? Now, and in order to do this, I'm going to be the guy, Luke is going to be the girl, okay? Now, Luke's not a very pretty girl, but that's okay. That's a good thing. That's a good thing. But we can change that. So we'll get Luke prettied up a little bit. So why don't you throw this on? There you go. That's the front. It's a little nappy. You'll be pretty. There you go. That's frightening. Now, I've actually never dated anyone named Luke before, so we're gonna give you a name change, and your name is gonna be Shanae, okay? So now, Shanae and I, we decide to go for a date. So we go for a date at the Grand Canyon, like right here, and I start thinking to myself, well, how far do you think I can get my beloved Shanae to the edge of the Grand Canyon without actually throwing him off the Grand Canyon? Him, her, it, whatever, but there's only one way we can find out how far we can get to that edge, so I've got to pick you up into my arms, okay? All right, so hold on to this. Hold on to me. Gotta hold on tight. Hold on, Mike. Now, how far can we get to the edge? Can we go further? That's far enough. Okay. All right. Take a seat. Give him a hand. Good job, Luke. Thank you, bud. Good man. Now, what's the point of that whole deal? The point of that is basically this, that none of us guys would take a girl who we love to a dangerous place and say, well, how close can I get to killing her? Usually we don't ask, but when I was in high school, we'd always ask in our relationship, well, how far can you go? I mean, should we do this together? Should we do that together? And I went to a big Catholic high school, and we'd always bug the religion teacher about it. Well, how far can you go with a girl? Can you do this on a date? Can you do that on a date? And we'd really bug him on it. So one day, he pulls me aside out of class, and he's like, Jason, I know what you're doing on your dates. And I'm like, uh-oh. And he says, Jason, you need to start bringing Jesus with you on your dates. And I'm like, okay, And he's like, no, Jason, it'd be fun. You can go to dinner, and Jesus is there, and you go to the ball game, and Jesus is there, and you drive home, and Jesus is right there in the car. He's in the back seat. And I was like, well, don't you think it would get a little crowded? And he's like,
what do you mean? And I go, you know, all three of us in the back seat? He's like, that's not funny, Jason, you know. He's like, you need me in the front seat, Jesus in the back seat. So I was like, fine, God can come on my date. I figure God could come to dinner, God could come to the ball game. Then we get home to the girl's house, it's time to say goodnight. Her parents aren't home, so it would be like, Jesus, why don't you just kick it here in the car for like 30 minutes, you know? Just basically saying, you know, if only I can keep the author of love out of my love life, then I'm gonna have some freedom, then I'm gonna get some real romance. Because I thought that God was the rival to love. That if you want real love, real freedom, real romance, you have to keep God out of the picture. I didn't realize that he actually has a plan for our love lives. And in high school, they'd give us the sex talk, but every time they gave us a sex talk, all it was about was like guilt or fear. It'd be, they'd get up there and they'd be like, sex is bad, sex is dirty. Or they'd be like, you know, you're gonna die, sex is gonna kill you, you know. And they'd try to scare the pants off you, or pants back onto you if that be the case. But it was all about fear. All they tried to do is scare us. They'd sit you down and they'd talk to you about gonorrhea, but they never sat us down and said, now here's the difference between love and lust. Here's how you know when you really love a girl, and here's how you know when you're getting used. They never made that stuff clear to us. So I remember I was in high school, I hooked up with this one girl, and we were doing all sorts of stuff, and she stops me. And she's like, Jason, you're not gonna leave me like the other guys, are you? And I was like, no. And she's like, oh, you're so sweet. And I was like, okay, all right, anyway, and whatever. And we did different things, then we came up to that line, and I had to ask myself, okay, you know, should I lose my virginity to this girl? And I thought, well, do I love her? And I thought, well, I've known her for 3 days. And I'm like, this is love. And I could hear in the back of my heart this voice that just said, Jason, this gift is not for her. That gift is for your bride. Please wait for her. And we cooled things down. We went our separate ways. I hooked up with another girl, came right up to that line, and then the same voice, Jason, this gift is not for her. That gift is for my bride. Please wait for her. And we cooled things off, and so to this day, I'm still a virgin, and I'm as happy as can be. And most people think that by the time you get in your 20s, like I'm gonna die of virginity or something. You know, I'm gonna start having like virginity conniption fits or something. You know, like I'll start foaming at the mouth from virginity, and you know, I'll explode and die here. You know, Luke will be like, whoa, you know, what happened to the sex guy? And you're like, oh, you didn't hear? He was a virgin, that'll kill you, forget about it. Bom, mas é importante, o vídeo vocês vão ver que é engraçado e vai-vos ajudar. Eu mando pelo WhatsApp que eu acho que cabe. É pouco tempo. E o Jason Never tem umas coisas muito boas. Bem, o nono mandamento, agora atrasei-me com isto, mas vamos acabar isto rapidamente. O nono mandamento diz que exige vencer a concupiscência carnal nos pensamentos e nos desejos. A purificação do coração, portanto, também proíbe. Nós também não podemos, às vezes, os pensamentos podem estragar. Eu, pelo pensamento, posso-me deleitar em coisas que são impuras. E este mandamento também impede isso. E nós temos que chegar à pureza do coração para nos dar aos outros também. Porque quando vemos outras pessoas, sermos puros nos pensamentos. É tão importante, é tão bonito quando um homem, quando uma rapariga, quando não tem a cabeça conspurcada, quando eu sou capaz, por assim dizer, a castidade é a capacidade de transparência, de olhar para uma pessoa e ser capaz, por exemplo, de olhar para dentro dos olhos. Não estou a olhar para a pessoa como um objeto. Isto é bonito, isto é importante, está bem? Pronto. E quais são as outras exigências da pureza? Diz o nono mandamento. A pureza exige o pudor, que preservando a intimidade da pessoa, exprime a delicadeza da castidade e orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e da sua comunhão. Ela liberta do erotismo difuso e afasta de tudo aquilo que favorece a curiosidade mórbida e requer uma purificação do ambiente social constante, por uma luta constante. O arranjo pessoal, nas praias também, a importância, etc. Não olhar para as pessoas como objeto. Bem, eu trazei muito, isto era para ser 45 minutos, hoje, desculpem que esta coisa despistou-me, eu vou tentar mostrar depois ao mando-vos. Na próxima aula eu cá, porque realmente os outros 3 mandamentos são muito breves, e depois o último tema é sobre oração, portanto é muito fácil acabar, não é muito complicado na próxima aula, mas acabamos assim porque já é tarde e vocês têm que ir jantar, julgo eu. Espero que tenham aproveitado. Peço desculpa por esta navice, mas pronto, não sou assim tão técnico. Ensinaram, mas eu não sei o que é que eu fiz. Vão ver que o vídeo é giro, está bem? Rezo por todos. Este é um tema importante. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Até sábado, se Deus quiser, ao 12h30. Adeus. Obrigada, Padre Miguel. Deus, meu Padre. Obrigada, Tá Padre bom. Miguel. Obrigada. Deus, obrigada.